hora que você falar, foi? Esdras. Vamos firme com o irmão Esdras. O Alexandre já está no Esdras, firme. Capítulo 2, hoje, por favor. O pastor Vanderlei está viajando a trabalho, tá, irmãos? Por isso que ele não está no culto hoje. Obrigado, Rosmeire. Acharam Esdras, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura na versão NVT, que é a mesma que será reproduzida aí, tá? No telão. Então, você pode acompanhar. Vamos lá, eu vou fazer a leitura. Capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bislã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai. Nós somos, Deus, agradecidos pelo seu sustento, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações através da sua santa palavra. Instrui a sua igreja que se reúne aqui, instrui a cada um, Pai. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Preste atenção em mim aqui que eu vou dar bastante informação para vocês. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que a gente vai fazer algumas outras leituras. Irmãos, o momento da história em que nós estamos aqui, é importante vocês pensarem que Esdras, Neemias e Esther são basicamente livros paralelos, tá? São personagens de um mesmo contexto, com visões de alguns lugares diferentes. Esdras, alguém que estava se concentrando na reconstrução do templo. Então Esdras era alguém que estava cuidando desses homens, desses judeus que haviam voltado do cativeiro, e esse cuidado de Esdras ia por uma via espiritual. A reconstrução do templo é o mesmo que dizermos que havia um reestabelecimento do culto. Sem templo não há culto. Então Esdras é alguém que vai estabelecer, a partir de uma construção física, o culto no meio desse povo. Em paralelo a isso, um tempinho depois, mais ou menos 10 anos, Esdras cuidando, colocando os alicerces ali. A figura que aparece primeiro é Zorobabel, depois vai aparecer Neemias. Neemias não está pensando no culto. Neemias está conectado às mãos, que está pensando na proteção. Neemias vai construir os muros no entorno de Jerusalém. Então veja que essas leituras elas devem acontecer juntas para fazer sentido. Então você tem que ler Esdras,
você tem que ler Neemias e você também tem que ler Esther, porque a história de Esther acontece no meio de tudo isso. Tá bom? Estão comigo aí no raciocínio? E esse é um período que, além de reconstrução física, falando de cidade, de trabalho, de família, de produção no campo, também tem uma reconstrução espiritual. E é importante nós pensarmos, né? Qual dessas reconstruções são, ou qual é a mais importante para essas pessoas? No capítulo 1, nós entendemos que a reconstrução mais importante é a reconstrução do templo, porque eles precisavam ser reconstruídos espiritualmente. Estavam há 70 anos no cativeiro, sendo forçados a adorar outros deuses, a se ajoelharem diante de outros deuses, a se misturarem com outro tipo de cultura, e agora eles vão reestabelecer o culto, e para isso precisam de um templo para reestabelecer o culto. Acontece que essas pessoas retornam para a sua terra natal, e quem está liderando essa primeira leva no retorno é um governador chamado Zorobabel. Depois de um tempo que o Esdras entra na história, depois de um tempo que o Neemias entra na história. E acontece que essas pessoas chegaram e tinha uma palavra para essas pessoas. Ciro, quando liberta essas pessoas, nós estamos falando de um rei persa, ele escreve uma carta de recomendação e coloca nas mãos de Zorobabel. Olha aí o capítulo 1 na sua Bíblia, por favor, o versículo 2. É a carta, é a chancela de Ciro. Ciro está dizendo assim: olha, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá, que pertence ao povo de Deus. Então vocês que estão sendo aí dirigidos por Zorobabel, volte a Jerusalém, em Judá, e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que o seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu. Que os seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata, ouro, suprimentos, animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Ou seja, Ciro, de maneira providencial, sabendo de uma profecia dada há 200 anos antes, e isso é algo grandioso. Por favor, Isaías 44, 26 aqui. 200 anos antes, irmãos, não tinha Ciro, não existia Ciro. E Isaías coloca essa profecia diante de um povo que iria enfrentar 70 anos de cativeiro. Ele diz assim: mas cumpro as previsões dos meus profetas, por meio deles digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar, os rios sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro: ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. 200 anos, ninguém tinha nem noção, não era nem nascido. E o profeta Isaías já vinha alertando esse povo: olha, abram seus olhos. Ele é um profeta pré-cativeiro. Só que ele fala: olha, um dia vocês irão passar por um cativeiro, só que vocês serão restaurados, vocês voltarão para a sua cidade. E um tal de Ciro, esse é quem lhes ajudará diante de tudo isso. Então, uma providência a partir de um homem que não confessa uma fé ao Deus de Israel, escreve um decreto
falando para essas pessoas: ó, vocês estão voltando, eu estou libertando vocês. E eu sei que eu sou essa pessoa porque tem uma profecia a meu respeito. Tanto é que a carta que ele escreve, ele fala assim: ao Senhor, o Deus que me deu todos os reinos. Então Ciro sabia, podia não confessar, mas ele sabia aonde ele estava e quem mandava. E acontece que essas pessoas voltam com essa chancela, com essa profecia e com uma obrigação. E qual era essa obrigação, irmãos? Reconstruir o templo. Então eles tinham que juntar forças, energias, e pasmem, os vizinhos, o entorno, muitas outras pessoas iriam dar a eles ofertas, iriam dar a eles prata, ouro. Tudo isso era volume, ajuda para que o templo fosse rapidamente construído. O templo construído era sinônimo de culto a Deus, vida espiritual reestabelecida, vida espiritual colocada em prática. Sem culto não tem vida espiritual. Então essa é o start aí da questão. Agora a grande pergunta, né, que eu faço para vocês e que vai balizar a nossa jornada, apesar de ter uma diferença aqui de 2000 anos depois de Cristo, mais alguns 500, 600 anos antes, nós estamos falando em quase 3.000 anos, são verdades que ressoam em nosso coração hoje. Se vocês estivessem no lugar desse povo, vocês voltaram, depois de 70 anos de sofrimento, sabem que Deus tem uma profecia de reconstrução. Um ímpio que governa todas as coisas está chancelando, está provendo meios para essa reconstrução do templo. O que você faria? O que nós faríamos? E aí? Você uniria as mãos aos seus quase 50.000 habitantes, né? Voltaram da Babilônia, mas ao Zorobabel, o governador, e bora, vamos reconstruir o templo. E aí? O que você faria? Tem dois caminhos, pelo menos, e esses irmãos aqui tinham pelo menos dois caminhos. O primeiro, ouvir atentamente a voz de Deus e colocar em prática, não é isso? E o segundo caminho é olhar para tudo isso e falar: não, eu vou cuidar da minha vida, eu preciso reconstruir a minha casa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso reconstruir o meu comércio, eu preciso reconstruir as minhas lavouras, né? O judeu é um gigante nessa área da agronomia. Então a pergunta é: e aí, o que nós faríamos nessa situação? Você que talvez está me ouvindo deve pensar assim: não, puxa vida, 70 anos sofrendo, né? 70 anos cumprindo ali algo que foi fruto da desobediência. Eu vou voltar e vou, Senhor, na onde se viu, não vou desobedecer nunca mais. Aí, irmãos, paralelo a Esdras, Neemias e Esther, eu tenho 3 grandes homens assistindo isso. E esses homens, eles olhavam tudo isso que estava acontecendo e falavam em nome de Deus. São 3 profetas que estão no meio dessa história, que vai mais ou menos, essa história ela tem mais ou menos 100 anos, desde o retorno da Babilônia até o fim da construção do templo. Esdras, Neemias, Esther e 3 profetas. Quem são esses, irmãos? Ageu, Zacarias e no finalzinho Malaquias. Então essas pessoas voltaram à vida normal e Deus estava falando com essas pessoas.
Deus não estava em silêncio, Deus estava as orientando em como deveria ser a vida agora em Jerusalém, em Judá. Deus falou através de vou pôr entre parênteses aqui, um ímpio, o Ciro, como deveria ser. A primeira leva voltou, Zorobabel estava à frente disso, mas as coisas pareciam não caminhar. Vocês vão ver que demorou um pouquinho mais de 22 anos, 23 anos, para esse templo ser reconstruído. E desses 23, 22 anos, 16 anos, irmãos, era trabalho de formiguinha. Até que o profeta entra em cena e fala: abra sua Bíblia, por favor, Ageu, capítulo 1. Vamos lá, a leitura, preste atenção comigo. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. Irmãos, o Ciro, ele vai ficar por um pequeno período, aí o Ciro sai e Dário substitui Ciro. Aí, essa profecia, ela é para o governador de Judá. Quem que é o governador de Judá, que eu acabei de falar? Zorobabel. Então veja que Zorobabel está lá com a primeira leva que voltou, tudo para pôr no lugar, só que a coisa não ia. O templo precisava ser reconstruído, os anos estavam passando, 1, 2, 3, 4, 5, e não ia. Quase 10 anos se passaram e a coisa... Aí o Ageu, vendo tudo isso, Ageu e Zacarias, assim, não está certo. Existe uma profecia em Isaías, existem várias profecias em Jeremias. Jeremias falou: o cativeiro vai durar 70 anos. Ciro, o rei da Pérsia, liberta todo mundo. Ciro põe numa carta e manda essa carta para toda a região, falando: olha, todo mundo no entorno de Judá, de Jerusalém, pegue ofertas, pegue dinheiro e ajude esse povo a reconstruir o templo. Eles tiveram várias dificuldades para reconstruir, eu vou falar sobre isso. Só que o que é primário e o que é secundário na sua vida, isso você tem que sair daqui hoje sabendo aquilo que é primário e aquilo que é secundário. Aí essas pessoas recebem uma profecia e diz o seguinte: ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Veja bem, voltaram e estava todo mundo lá. Passou um ano, não é a hora ainda de reconstruir. Passou 2 anos, ainda não. No momento certo a gente reconstrói o templo. E nesse momento, se não tem templo, irmãos, não tem culto, não tem adoração a Deus. Aí o profeta fala: então vamos conversar. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? O que esses pessoal já fez, irmãos? Eles chegaram, não deram atenção para o templo e as casas já foram construir na casa dele, e o profeta falou: as casas são luxuosas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Vocês têm plantado muito, mas a colheita tem sido pouca. Vocês comem, mas não saciam, bebem, mas não têm sede, vestem-se, mas não se aquecem. Os seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos ou saquetéis furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Assim eu irei me alegrar nela e serei honrado, diz o Senhor. Irmãos, essas pessoas voltaram para lá
e esqueceram das coisas de Deus. Na verdade, esqueceram do próprio Deus, assim rápido. E todas as suas forças, todas as suas energias se concentraram naquilo. Não estou dizendo que não é importante, mas em coisas secundárias. Focaram apenas em si. Pessoas que passaram por um desafio enorme estavam lá agora com os olhos voltados a si. E o templo do Senhor lá para ser reconstruído, e o Ageu chega lá em Zorobabel, o governador, e fala: o que está acontecendo? Olha a casa de vocês em pé, e vocês estão trabalhando, vocês não têm notado nada? Que vocês trabalham e não tem retorno? Vocês plantam, e vocês não colhem? Olha o salário de vocês recebem e não dá para nada? É importante que vocês considerem o que é primário, e primário é o templo, o culto ao Senhor. Então, conseguiram entender que nesse período de história do Antigo Testamento, aonde se encaixam esses personagens e o drama que está por trás? Algo que era para ser feito não está sendo feito. E Deus está falando ainda com esse povo por meio dos profetas. E o capítulo 2 que a gente leu de Ageu, de Esdras, fala sobre as pessoas que estão à frente de tudo isso. E se você ler aí na sua Bíblia, Esdras, a partir do verso 3, ele vai começar a dar os nomes e a quantidade das famílias que retornaram nessa primeira leva. E irmão, se eu não me engano, 42 mil pessoas, mais ou menos, que retornam. E todo esse povo preocupado somente com os seus interesses. A primeira lição que eu tiro é que, irmãos, como o nosso coração é um coração rebelde, como nós, a partir do que acontece aqui, a gente consegue enxergar a facilidade, a fragilidade que nós temos em não obedecer a Deus. E, irmãos, pasmem, essa obediência, assim, com todas as verdades claras para nós, sabe, o passo a passo, assim, para não ter desculpas de dizermos: nossa, eu não entendi o que o senhor falou, sabe, nossa, eu não estava nesse dia, sabe, é muito claro a maneira como Deus fala. Alguém, um especialista, ele diz o seguinte: guarda isso no seu coração, a nossa dificuldade não está em compreender textos difíceis da Bíblia. Esse não é o problema. O problema é não obedecer os textos fáceis que a gente compreende. Esse é o problema. O nosso desafio não está em estarmos diante de um texto difícil e falar: nossa, não consigo entender. O nosso problema está em não conseguir obedecer os textos que nós compreendemos e que são claros da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. E esses irmãos judeus que vêm de um contexto difícil, tem um salmo, eu não sei se é o 125, se é o 127, que fala que quando eles estão voltando, eles falam assim: nossa, a nossa boca se encheu de riso, as nações vizinhas escutavam os nossos cânticos de alegria. Aí eles falam assim: Deus, se eu falhar de novo, que a minha língua cole. Obrigado.
Olha, esse salmo foi um salmo de peregrinação, que foi cantado na volta do cativeiro para Judá. Olha isso, nossa boca se encheu de riso, nós cantávamos de alegria, as outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Imagina, irmãos, eles voltando, pensa bem, esse encheu de alegria. Eu acho que a feição deve ter externado. As nações vizinhas olhavam, né, e falavam assim: nossa, realmente o Deus deles fez grandes coisas por eles, olha lá. E o texto segue dizendo: quando o Senhor trouxe, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria. Acho que tem um versículo antes, cadê o 2? O Senhor fez coisas grandiosas por eles, verso 3. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. É isso? Esse texto mostra a alegria que foi essa volta. E tem não sei se é um capítulo antes ou um capítulo depois, que ele fala: Senhor, e se nós voltarmos a fazer as mesmas coisas, que a nossa boca seque e a língua cole no céu da boca? Olha isso, ó. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, sobre o que aconteceu, que minha mão direita perca sua habilidade, e que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer Jerusalém a minha maior alegria. Veja bem, esses textos se deram pós cativeiro. Eles estavam tão alegres, que ele falou: Deus, nós não vamos falhar de novo. Nós choramos, semeamos com lágrimas, mas agora nós vamos desfrutar com alegria. E se nós falharmos de novo, que a nossa boca seque, que minha mão fique mirrada e que minha língua grude no céu da boca, mas nós não vamos falhar. Aí voltam, estão lá, vivendo as promessas de Deus, né? Porque havia uma profecia, vivendo na Canaã, e esquecem de novo das coisas de Deus, se desviam das coisas de Deus e se concentram em si, tão somente em si. E por isso o profeta, ele vem e fala: não, gente, o que está acontecendo? E o profeta agiu, e o profeta Zacarias os alerta. No capítulo 3, os alicerces estão sendo lançados. Olha aí, versículo 1. Agora é um texto muito bonito. No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se aos seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Saltiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar de Israel. Eles queriam apresentar o holocausto ali, conforme a instrução da lei de Moisés. Homem de Deus, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer o holocausto no altar do Senhor, e todas as manhãs e tardes. Como o templo estava muito devagar, eles começaram pelo altar, fizeram o altar no mesmo lugar do templo de Salomão, que foi destruído, e ali eles começaram a cultuar. E quando os mais antigos começaram a contemplar isso, os mais antigos que tinham vivido e visto o templo de Salomão,
grande, imponente, algo grandioso. Eles começaram a chorar, a gritar. Os mais velhos, de desespero. Os mais novos, porque estavam vendo uma luz. O culto estava sendo reestabelecido. Olha aí na sua Bíblia, por favor. A partir do versículo 10, me acompanhe na leitura, por gentileza, para fazer sentido. 3:10. Quando os construtores terminaram, olha aí, apenas os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes, tomaram seus lugares para trocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, por isso tem muitos salmos de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar ao Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Então eles começaram a cantar: Ele é bom, seu amor ou sua misericórdia por Israel dura para sempre. Então, apenas os alicerces, ali aonde era o altar, um altar que começou a tomar forma. Então essas pessoas começaram a ver isso e começaram a louvar ao Senhor. A misericórdia do Senhor dura para sempre, o Senhor nos trouxe de volta. Então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e de outros chefes da família, olha aí, os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritaram de alegria. Os mais velhos, porque, irmãos, imagina a grandiosidade do templo. Pensa bem, tudo no seu devido lugar, funcionando, tudo muito bem ornamentado, sabe assim? Pensa bem, agora voltou, a coisa parece que não vai. O profeta, falando assim: os seus olhos estão no lugar errado, coloca os olhos no lugar certo. Aí os velhos olham para aquilo e começam a chorar de tristeza, tipo assim: mas não é isso, sabe? Não é. Só que os mais novos, que não tinham conhecido, olha aí o verso 13: os gritos alegres e choros se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Não sei se você consegue imaginar a cena, mas é algo grandioso. Irmãos, nós estamos falando aqui agora de uma reconstrução espiritual. Neemias vai falar de uma reconstrução física. Essa reconstrução espiritual, a gente consegue entender aqui que ela não é uma reconstrução fácil. A gente aprendeu aqui que a nossa atenção, ela é facilmente captada, roubada. E os nossos olhos, ao invés de se voltar para as coisas primárias, para Deus, ele facilmente é desviado para coisas secundárias. E quando a gente se dá conta, a nossa vida espiritual está naufragando. 1, 2, 3 e assim vai. E Deus, de uma maneira como eles cantaram aqui, com um amor, com uma misericórdia que dura para sempre, Ele nos restaura, Ele nos pega. E eu quero concluir dizendo para você que os pequenos começos, eles são importantes para Deus. Veja que clima, né? De um lado, todo mundo, os mais novos felizes, e de um outro lado, muita gente triste. E isso não era legal. E mais uma vez o profeta Ageu, ele entra em cena. Antes de eu ler o texto do Ageu, os seus esforços mínimos em direção a Deus, seus esforços mínimos em disciplinas espirituais, como oração,
leitura da palavra. Eles são assistidos por Deus e tem grande importância. No capítulo 1 de Ageu chama a atenção dessas pessoas. Ele fala assim: por que o meu templo continua em ruínas? Aí o Ageu vai assistindo esse alicerce sendo colocado, o altar sendo feito. Quando chega em Ageu 2, leia comigo, por favor, o verso 4. Uma palavra para o seu coração, tá? Mas assim diz o Senhor: eu não sei o que você está reconstruindo na sua vida, tá? Como se Deus estivesse dizendo para nós: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote. Todos vocês que restam na terra, sejam fortes. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor do Exército. Aí ele segue dizendo assim: meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. E ele segue dizendo: pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo eu sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este tempo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele templozinho que ninguém estava dando bola. A prata e o ouro, eles me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala assim: irmãos, olha que palavra. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar eu irei estabelecer a minha paz. Eu, Senhor dos Exércitos, eu falei. Irmãos, olha que grandioso. Nós estamos falando de uma reconstrução espiritual. E essas pessoas ali chorando, uns tristes por conta do que estava vendo, outros felizes porque não tinham visto. Então estava ali aquela dúvida, e Deus vem com o profeta Ageu e fala assim: calma, gente, sejam fortes. Diante do seu desafio espiritual, eu sei que você tem muitos, seja forte. Na sua reconstrução da sua vida espiritual, é como qualquer outra área da vida, um tijolinho de cada vez. Mas seja forte, não pare no meio do caminho. Às vezes a sua atenção parece ser roubada para outras coisas. Seja forte, permaneça colocando um tijolo de cada vez. E se porventura você olha para esse contexto todo e você fica desacreditado, irmãos, olha a palavra de Deus para esse povo que estava talvez desacreditado diante do que estava vendo. Às vezes os seus olhos só estão vendo os alicerces, mas Deus está vendo o templo pronto, e Ele diz: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém, irmãos? Às vezes a gente ouviu tantas vezes esse texto fora de um contexto, mas Deus está falando assim: olha, continue no caminho, colocando um tijolinho de cada vez, e esse templo será cheio da glória do Senhor, e será maior do que o da primeira, que está escrito ali, ó, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. E Zacarias profetizou a mesma coisa. Olha Zacarias estava profetizando no mesmo tempo, capítulo 4, versículo 10. Para fechar, irmãos, eu gosto desse método de exposição bíblica, porque não é opinião nossa, né? A palavra de Deus, os textos que eu leio, fala com a gente. Olha isso. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar.
ao ver o prumo na mão, Zorobabel. Então perguntei ao anjo: o que são as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E aí segue. O profeta Zacarias já está falando assim: Zorobabel, não despreze os pequenos começos. Irmãos, como está a sua vida espiritual? Deus está sendo o primeiro na sua vida? Ele tem que ser o primeiro na sua vida. E você pode me devolver, a sua devolutiva pode ser: Cairo, mas está difícil. Os meus desafios são grandes, são pesados, eu sei disso, irmãos. Mas comece uma renovação na sua vida espiritual, comece uma reforma na sua vida espiritual, que é o que está acontecendo aqui. A vida deles, baseado na primeira profecia de Ageu, só ia dar certo, irmãos, se desse certo a vida espiritual. Ageu falou: vocês não estão percebendo que o dinheiro que vocês ganham não dá para nada? Vocês não estão percebendo que vocês plantam e não colhem? Vocês não estão percebendo que nada na vida de vocês está fazendo sentido? Por que vocês estão desprezando os pequenos começos? Vocês estão olhando para o templo, para isso que está começando, vocês estão desprezando e não estão enxergando o que eu estou enxergando. E se alguém perguntasse: mas Senhor, o que você está vendo? Eu estou vendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e vocês não estão percebendo isso. Então, os passos que você está dando na sua jornada, na sua caminhada, irmão, são passos às vezes pequenos, mas não despreze esses passos. Vá à frente na direção certa. Não é, eu sei que não é fácil. Você pode estar falando assim: não é fácil. Vocês vão ver que quando nós estivermos estudando o capítulo 4, as obras são interrompidas por terceiros. Vem pessoas de fora e fala para o rei Dário, fala: ó, cuidado, hein? Se eles reconstruírem o templo e o muro, eles vão querer sair do reinado de vocês, vão querer independência. Aí o rei manda uma carta para a província toda: ó, manda parar lá a obra, não deixa ninguém construir não, eles vão me passar para trás. Fizeram um motim, aí a obra para mais uma vez, e a coisa não vai. Mas quando Ageu entra na história, irmãos, foram 16 anos, a obra não ia. Quando Ageu entra com essas palavras, em 4 anos o templo é concluído. 4 anos. Deus está falando com a gente, irmãos, a partir da palavra. Às vezes a sua vida espiritual está lenta, não está indo, os seus desafios são muitos. Eu sei disso. Eu sei dos seus desafios. Não despreze os pequenos começos. Dê atenção à verdade de Deus, à palavra de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Amém? Esdras tem esse peso para nós, um peso de reconstrução espiritual. Que a sua vida espiritual, de devoção a Deus, aonde for necessário fazer reparos, ajustes, faça, ainda que seja um passo de cada vez. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Como é fácil, né, irmãos, termos os nossos olhos desviados, né? É muito, quase que natural. O dia é tão corrido, é tanta coisa, e a hora que a gente vê, a gente está mais envolvido, né? Ou envolvido com tantas outras coisas, e às vezes o dia passou, a gente não conseguiu orar, a gente não conseguiu meditar, nós não falamos com Deus. Spurgeon fala, né? Considere um dia perdido se você não falou com Deus, se você não orou com Ele.
Feche seus olhos. Deus, eu te louvo.